Meus amados, minha família, em primeiro lugar das 12 tribos de Israel, depois todos aqueles que exercem fé no Todo-Poderoso, porque aceitaram o Messias nas suas vidas. Queridos, a minha mensagem de hoje é para pôr-vos em alerta de que esta vida sem conhecimento nós nos tornamos vítimas, mesmo como crentes. Há quantos crentes, mas eles são apenas a casualidade na mão do iníquo. Esses crentes oram, dão louvor, mas nada marcha nas suas vidas por falta de conhecimento da guerra espiritual iníqua. Queridos, os problemas que nós temos nesta vida, as batalhas com as quais nós nos batemos nesta vida, são ativadas pelo mundo espiritual, tanto da luz como da escuridão. As forças espirituais, os poderes espirituais invisíveis são mais perigosos do que o que nós vemos fisicamente. Sem este conhecimento, nós travamos batalhas das quais podemos ser vítimas toda a nossa vida até morrer. Por isso, hoje, eu quero que comecemos uma série acerca dos problemas espirituais. As doenças que você tem, as doenças que certos membros da sua família têm a ver com o espiritual. Porque as doenças, as enfermidades espirituais são ativadas no domínio espiritual, através dos sonhos. Se você não tem o conhecimento acerca dos sonhos, também você torna-se mais uma vez uma casualidade, mesmo como crente. Provérbios, capítulo 1, versículo 7 diz: o temor de Deus é o princípio do conhecimento. O Salmo 111, versículo 10 e Provérbios 9, versículo 10 dizem a mesma coisa. Temos isto. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E recomendo-vos a ler Provérbios capítulos 8, 9, que falam da excelência da sabedoria. Queridos, se você tiver fé, de certeza absoluta que você vai procurar investigar, você vai procurar conhecer, você vai procurar crescer espiritualmente, porque faz parte da vida do crente crescer espiritualmente. Quando nós estamos em sítios da adoração, onde nós passamos a vida a papaguear, papaguear significa ir sempre nos mesmos versículos bíblicos. Sai reunião, vem reunião, sempre os mesmos versículos. Se você foi chamado a ter conhecimento, o seu espírito vai alertá-lo
de que você tem que deixar esse sítio, porque você deseja crescer espiritualmente. Isto é que é o normal do crente. Crescer mais, mais e mais. Porque o espírito não tem limites. Por isso, por esta razão, o conhecimento é ilimitado, é infinito. Quando nós procuramos o conhecimento, nós crescemos, 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 sem limites. O conhecimento vai entrando sempre, 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 sem parar. O espírito já não se sente bem no sítio parado. Eu tenho essa experiência, foi a minha experiência pessoal. No sítio onde eu estive, onde eu acreditava que era verdade, e infelizmente nunca foi verdade. Ali era controlo. O controle vinha do topo. E a gente tinha que engolir puro e simplesmente as narrativas que nos eram atiradas pelo topo dessa tal organização. Então, a uma dada altura, eu levava meu caderno para fazer apontamentos durante os sermões. E eu vi que tudo o que eu tinha escrito, ou tudo o que eu escrevia, não fazia sentido. As coisas enrolavam-se ou faziam um círculo vicioso de repetidas coisas, uma vez após outra. E não se ia sítio algum. E um dia o meu espírito, como o espírito disser nas coisas do espírito, como está escrito, disse-me para deixar e deixei o sítio. Claro que houve mais eventos. Antes de eu sair desse sítio, houve mais eventos. Quando comecei a crescer espiritualmente, eu vi que os anos que eu tinha perdido, vim a recuperá-los em um mês. Em um mês. Porque estava livre. Como está escrito, onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Então, quando nós temos o conhecimento acerca da guerra espiritual iníqua, nós ajudamos-nos a nós próprios e ajudamos os outros também a livrarem-se. Porque está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Nós estamos num tempo que se chama o tempo do despertar. Não aceite as doutrinas do papagueamento. Houve um tempo nas nossas vidas que tínhamos aceitado alguém escrever orações para nós e nós só repetíamos. Vou dar um exemplo. A oração de Ave Maria, Santa Maria. Se você for analisar bem, não tem nada. Não tem conteúdo. Isto era quando eu era criança, naqueles tempos. Porque também abandonei esse sítio, porque foi onde cresci. Quase todos nós tivemos essa experiência, tivemos que passar por esses sítios para chegarmos onde nós chegamos agora. Tínhamos que começar no sítio. Aos 15 anos de idade também deixei esse lixo. Há muitos anos atrás. Então, hoje, estamos no tempo do despertar. Não acompanhe as multidões. Seja vigilante. O Senhor Yahushua Mashiach, o Messias, a quem vocês chamam Jesus Cristo, ele disse-nos, avisou várias vezes, não se deixe decepcionar por nenhum homem. Não se deixe enganar por nenhum homem. Não acompanhe doutrinas que você não entende. Pesquise sempre. Porque nem todo espírito opera de acordo com o espírito do Altíssimo. E então, quero dizer-vos que se você não estiver vigilante, como nos foi pedido,
o Senhor disse para vivermos vigilantes, para vivermos como uma sentinela, para orarmos sempre, para ver se somos encontrados valorosos a escapar as coisas que estão para acontecer aqui na Terra, é porque vão acontecer coisas terríveis aqui na Terra. Muito terríveis. E quando essas coisas começarem a ocorrer, se você for encontrado aqui, se você não tiver conhecimento agora, se você não se interessar de nada agora, você será apanhado não valoroso. E você vai ter que deal com todo tipo de coisa demônica que vai ocorrer aqui na Terra. Você corre o risco de andar face a face com coisas que você nunca quis ver. Meu querido irmão e minha querida irmã. Então, este tempo é o tempo de preparar-se. Preparar-se é ler a palavra de Deus por ti própria. As Bíblias que nós temos não são completas. Hoje todos nós sabemos. As Bíblias que nós temos são imprimidas várias vezes. As Bíblias que nós temos, há um grupo de homens que faz modificações nelas. De tempos a tempos, tiram o que lhes convém para melhor controlar as pessoas e põem o que lhes convém para melhor controlar as pessoas. E como é que nós sabemos disto? Porque no livro de Revelação ou Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, fala disto. Por que Deus teria dito? Os que tiraram e os que acrescentaram no livro sofrerão as maldições do livro. Porque alguém tirou. E continua a fazer isso. É por isso que nós nos vemos hoje em dia com tantas versões bíblicas. A Bíblia que eu tenho, a versão que eu tenho, não é igual de 5 pessoas aqui no outro lado da minha rua. Tantas versões bíblicas, tantas coisas modificadas, tantas coisas diferentes. Por isso é que temos que estar grounded, isto é, com os pés assentos na palavra de Deus, para pedirmos sempre a Deus o espírito de discernimento. Porque há coisas que estão na Bíblia que não fazem sentido algum. Em primeiro lugar, os nomes mesmo do Novo Testamento. Começando com o Novo Testamento. No Novo Testamento, bom, os nomes que lá estão já sabemos. Que se formos a ver os nomes que estão no Antigo Testamento e os compararmos com o Novo Testamento, é uma diferença da cabeça para a sola dos pés. Por isso, uma coisa está off, não está bem. Depois, os 4 evangelhos, a história de Mateus já é diferente da história de Marcos. De Marcos para João já é diferente, para Lucas já é diferente. As histórias não são iguais nos 4 evangelhos. Mateus diz uma coisa, Marcos diz outra coisa, Lucas diz outra coisa, vai no João diz outra coisa. Um exemplo que eu vos dou é a história de quando o Senhor Yeshua Mashiach ressuscitou. Não vais encontrar que era um anjo que estava lá, quando a pedra foi removida do túmulo. No outro já vai dizer que são 2 anjos. No já vai dizer que foi a Maria que apareceu lá, a Maria Madalena sozinha. No outro já dizem que são as 3 mulheres. 2 mulheres, a fulana, a Joana e a Maria, e depois mais uma outra mulher. Só diz mais uma outra mulher, nem diz o nome dela. Então, meus queridos, é por isso que nós temos que fazer a máxima atenção nisto. Muita gente deitou fora as suas Bíblias. Tem uma colega que deitou fora a Bíblia dela. E a Bíblia dela era uma das mais completas porque tinha o apócrifa. Era das mais antigas, tinha o apócrifa. E ela deitou fora. Ficou tão revoltada que deitou fora, quando o despertar começou. Mas eu não vou deitar fora a minha Bíblia, por uma razão. Apesar de todos os pesares,
a Bíblia, continua a ser a base do conhecimento. Porque nela encontramos os pilares para que o conhecimento fique de pé. É como a casa. Se a casa não tiver base e não tiver pilares, não se pode pôr o teto não fica de pé. Então tem que haver base e pilares. Esta é a razão pela qual e encontramos na própria Bíblia os códigos que nos levam a descodificar o que é verdade. Então, esta é a razão pela qual nunca vou deitar fora a minha Bíblia. E quero dizer-vos que quando apareceu a doença C19, recordam-se, quando apareceu a doença C19, muita gente estava aflita, sem saber o que fazer. Quem estava bem desperto, quem estava bem vigilante, viu os líderes deste mundo, as pessoas nas posições de destaque na sociedade, estavam todos com a mesma linguagem, com a mesma frase. Esta coisa, não posso dizer o nome, vocês todos sabem o que é. Esta coisa é segura. Esta coisa não tem nada que pudesse danificar. Mas com o tempo, depois viemos a ver que a coisa não estava tão segura, por causa das consequências que vieram a acontecer. Anyway, vamos deixar isso para trás. Mas eu tive colegas, por isso é que eu digo que é bom ter conhecimento, que colegas de trabalho nunca mais tinham ligado para mim. Anos passaram-se, eu também esqueci-me delas. Quando aquilo surgiu, recebi uns telefonemas a perguntar-me: "Oh, fulana, olha, eu já recebi a minha carta para ir receber a coisa." E eu disse: "Tenha certeza absoluta que é isso que você quer fazer, quer me ajudar o seu braço, é a coisa certa, você acha?" Mas, meus queridos, a vida, às vezes, põe-nos em compromisso quando nós queremos avisar aos outros o que de melhor tinham ou têm a fazer. Para que um dia não seja culpada no futuro, eu disse pura e simplesmente: consulte Deus. Veja se é a coisa certa que você vai fazer, consulte Deus. Deus vai te dizer se é a coisa certa. "Ai, mas eu não sei, eu não tenho a certeza, isto e aquilo." E muitas dessas pessoas desfizeram-se de mim, pura e simplesmente porque eu dava-lhes conselho a partir da palavra de Deus. Não queriam saber de nada. E ficaram muito aflitas. Queriam o meu conselho, viram consultar-me. Mas, meus queridos, eu vi aflição. Vi mesmo aflição. Eu consegui sentir pelas suas vozes, porque eu conheço-as muito bem, que elas estavam aflitas. Elas estavam com medo. O medo é a arma mais poderosa que o iníquo tem contra o crente. Tudo que opera no medo não é de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. Como diz o livro de Timóteo, a segunda de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Então, o espírito que opera no medo, tudo que opera no medo não é de Deus. Então, meus irmãos, essas pessoas ficaram aflitas. Eu não fiquei aflita. Eu e outras pessoas não ficamos aflitas, porque
Nós sabíamos perfeitamente o que fazer. Sabíamos o que fazer, tínhamos a nossa mente bem acertada. Que decisão teríamos a tomar? E a mesma coisa como agora, como hoje, neste momento presente. Se de repente a trombeta de Deus toca, você estará no grupo dos que sabem para que direção vão correr? Ou você está no grupo daqueles que não sabem que direção tomar para fugirem? A resposta é sua. Se você se achar no grupo dos que estão despertos, que sabem a direção a tomar para a segurança, muito bem. Mas se você não está certa que direção tomar, então, meu querido irmão, minha querida irmã, é tempo de reconsiderar a sua vida e deixar o estilo de vida que você leva mudar tudo. Evacuar-se do sistema babilônico que tem coisas, que tem padrões que não são requeridos com o estilo da vida do crente. Evacue-se do estilo do sistema babilônico, porque não lhe vai ajudar. Então, o que você vai fazer agora é procurar Deus. Porque é bom procurar Deus, porque é bom viver em segurança. É bom saber que você está certo, porque tem Deus. Venha o que vier a acontecer, você está certo, que Deus está contigo e estará sempre. Você saberá sempre que decisão tomar. Você não precisará de fazer telefonemas para as pessoas que estão fora daqui, fora do seu alcance, para pedir o conselho que fazer, porque o conselho vem de Deus e o tempo é este. O tempo de estar com Deus é este. O tempo de procurar Deus é este. E no próximo capítulo eu vou falar-vos como é que as forças espirituais iníquas operam no invisível para que as coisas se manifestem fisicamente na sua vida. Hoje vou ficar por aqui, já falei demais. Trago esta garrafinha de acordo com Mateus 17, versículo 20, Lucas 17, versículo 6, o Senhor Yahushua Mashiach disse: se tiverem a fé do grão ou da semente da mostarda, se você tiver uma fé pequenina, acho que está a ver bem, este aqui é o grão da mostarda, está aqui, para fazer ver bem, é o grão da mostarda. Se você tiver o tamanho de fé deste grão, desta sementezinha da mostarda, você irá longe, você vai voar alto, você vai poder funcionar corpo, aliás, espírito, alma e corpo, porque os seus sentimentos, a sua mente, toda a sua força mental, as suas emoções, os medos que você acha que sente, tudo que está conectado com os seus sentimentos, tudo que é emocional, as suas emoções de felicidade, as suas emoções de alegria, as suas emoções amorosas, porque tudo foi construído com amor, a tristeza não constrói. Tudo está na sua alma. Tudo está na sua alma. Por isso, tenha a fé do tamanho da semente da mostarda. Acredite, em primeiro lugar, que Deus existe. Acredite que Deus vai trabalhar para você. Você nunca está sozinho. Seja você próprio com Deus. Quando você estiver com Deus, você tem confidência em tudo que você faz.
Você não vai precisar da validação de nenhum humano. Você só precisa da validação de Deus. E quando você estiver bem acertado com Deus, você estará seguro, você vai sentir seguro. E, por último, você saberá que você agora está funcionando. Espírito, alma e corpo. Faça isso. E ative a oração. Porque o Senhor Yahshua Mashiach disse para orarmos sempre. O apóstolo Paulo disse para orarmos sem cessar. E sabe uma coisa? A oração da meia-noite. Se você ativar a oração da meia-noite, a sua vida vai mudar para sempre. E ela nunca, nunca, nunca mais será a mesma. Porque a oração da meia-noite tem um grande poder. É a meia-noite que os destinos dos homens mudaram aqui na Terra. Os eventos de Deus para com os homens aqui na Terra sempre foi a partir da meia-noite. E os poderes da escuridão também são ativados, meus irmãos e minhas irmãs, a partir da meia-noite. Se você não orar à noite, você será a presa certa à noite. Repito, se você não orar à noite, você será presa certa à noite. Fico por aqui. Tenham um dia abençoado. E não se esqueçam que estamos no tempo do despertar. Desperte. Seja vigilante. Para que esse dia não o apanhe de surpresa. Porque nós não somos daqueles que estamos a dormir. Nós não somos filhos da escuridão, somos filhos da luz. E esse dia tem que nos encontrar enquanto ainda é luz. E o tempo de fazer isso é agora. Porque haverá tempo que já não podemos fazer o que estamos a fazer agora. Bye bye now. Shalom.